Muito bem, meus amigos e amigas, chegamos no momento importante em nossa jornada, que é a correção da prova oficial que aconteceu em março de 2024, né? Muito bem. Eu sempre lembro a vocês que o concurso, você tem duas opções. A quem se dedica a estudar para um concurso, você tem duas opções. Eu quero deixar isso bem claro antes de começar a nossa correção. Você tem a opção de tentar se dedicar e seguir em frente até passar ou desistir. Só tem esses dois caminhos. Houve um tempo em que o limite de idade era bem baixo. Então tinha esse batente. Hoje em dia não, o limite de idade está alto, está tranquilo, tá? Então você tem dois caminhos. Se você realmente quer passar, é se dedicar. Não foi dessa vez, porque houve um contratempo, uma falta de atenção, apesar de você ter estudado e tal, não tem problema. Quer dizer, é cansativo, mas você vai seguir para uma nova etapa, que é para o próximo ano fazer e passar, tá? Então, não adianta entrar num pensamento negativo de derrota. Isso não é derrota. Você, com certeza, agregou conhecimento realizando essa prova e nós vamos corrigi-la. Lembrando que, antes de eu entrar em toda a correção minha, eu gosto de fazer aquela dinâmica de te alertar para um posicionamento, para uma conduta, né? Então, aqui é a capa da nossa aula, correção da prova de 2024. E aí eu entro naquele bate-papo nosso que eu sempre introduzo nas nossas aulas, né? Aquela dica comportamental, aquela dica de procedimentos para estudar, né? E não propriamente da matéria. E hoje eu vou aproveitar que nós estamos aí vivendo a correção da prova, que é a próxima etapa após o caminho de realização dessa prova, e eu vou te falar de uma coisa que a engenharia trouxe para o mundo humano, assim, e para o sentimento do ser humano frente às intempéries, que é a resiliência, né? A resiliência é um termo, e acabou para mim virando um instituto, que eu uso muito na minha vida, quer seja conversando, transmitindo essa ideia da resiliência para as pessoas com quem eu trato, quer seja propriamente a minha vida mesmo. Eu uso isso muito como norte, logicamente, primeiro Deus e depois eu penso muito na resiliência. O que é a resiliência? Cara, a quantidade de vezes que a vida já me deu porrada, eu enverguei, não quebrei e voltei mais forte, isso é resiliência, sabe? Então, a resiliência, no entendimento da engenharia, é a capacidade de um material absorver uma pancada, energia mecânica é pancada. Ele se envergar, ou seja, receber aquela pancada, amortecê-la, e depois que a pancada, a força mecânica daquela pancada sai, ele retorna à condição original, não é? Quanto mais resiliente for o metal, menos frágil ele será, ou seja, menos ele vai quebrar. A facilidade de quebrar, a dificuldade dele quebrar é muito maior quando ele tem resiliência. Por quê? Ele absorve a pancada, né? Dizem até que o Sylvester Stallone nos filmes Rock, a ideia daquele lutador, Rock Balboa, a ideia daquele lutador, segundo ele, uma vez eu até vi uma entrevista falando, que era mostrar que o segredo da luta, transferindo isso para a vida, o segredo da luta não é saber bater mais, é saber apanhar, envergar para acomodar aquela pancada e voltar mais forte à sua posição inicial. Entendeu? Então, isso é resiliência. Isso daí você tem que levar para a sua vida, cara. Ah, eu levei uma pancada nessa prova. Legal, vamos envergar. Você é ser humano, você vai ficar triste, eu sei como é. Você vai pensar, poxa, mais um ano. É, mais um ano. Mas você quer passar? Volta ao seu estágio inicial com mais força, com mais resistência, tá bom? Então imagina aqui, eu botei o desenho de uma barra de aço. Eu vou aplicar uma força nela.
Vejam, vou aplicar uma força nela. Ela enverga. Depois que eu tiro a força, ela volta para o seu estágio inicial, tá? E isso é resiliência. Absorver uma pancada e, após a força daquela pancada ser absorvida, retornar ao seu estágio inicial. E aí você transfere isso para o mundo humano, né? Sai do material e vai para o mundo humano. Quando uma pessoa é resiliente, ela consegue retornar ao seu estágio habitual de saúde, físico ou mental, mesmo após passar por experiências difíceis. Tá? Eu estou transferindo isso para esse momento, para aqueles caras que, para aquelas meninas e para aqueles meninos que receberam uma pancada dessa prova e que você não desanime, que você fique triste por um momento, isso é normal, é humano, mas que volte ao seu estágio inicial com mais força, com sangue nos olhos, para vencer a próxima batalha. Isso é uma batalha, isso não é a guerra toda, tá? Resiliência, então, é a habilidade de enfrentar e superar as adversidades, compreendendo o problema. Você tem que mudar, você tem que entender o que aconteceu, porque senão toda vez você vai receber essa pancada. Então, você já entendeu que não foi bem, agora nós vamos ver por que que eu não fui bem, vou corrigir e vou cair dentro de novo, agora sabendo onde eu tenho que corrigir a minha conduta, tá? A resiliência, se liga, não é você não ser passível de levar pancada. Isso não é resiliência, tá? Na realidade, na vida humana, isso não existe. Todo mundo é passível de levar pancada da vida, não no sentido soco, mas da vida. Levar pancada da vida faz parte do caminhar nosso, tá? Então, ser resiliente não significa que não vai levar pancada, mas é levar a pancada, pum, assimilar a pancada e voltar mais forte, tá bom? Não desanime, não, não desanime. Vamos em frente, então. Vamos analisar agora a prova sem lero-lero, Cláudio. Vamos lá. Dificuldade dessa prova. Recebi muitas mensagens. Cláudio, estava muito fácil. Duas coisas eu penso quando recebo mensagem assim, estava muito fácil. Uma, ou a pessoa não entendeu a prova, nada. Outra, estudou bem e por isso a prova estava fácil. Mas eu, na minha experiência, analiso essa prova com um grau de dificuldade 8, tá? Ela não estava simples, não. Ela não estava fácil, não. Ela tinha decorebas, palavras para você preencher espaço em branco. Ah, deixa eu falar. Todas as 10 questões você estudou na minha bateria das 1000 questões. Te desafio a procurar e não encontrar essas perguntas na minha bateria. Tem pergunta aí que está ipsilíteris exatamente igual à minha bateria. Você fez e estudou comigo, você já sabia de cor e salteado. Teve um colega que falou, Cláudio, as questões eram tão parecidas com a tua que eu ganhei foi muito tempo. Acertei as 10, porque eu já mandei o gabarito para vocês, né, da prova alfa. Acertei as 10 e caí para dentro da redação, me dando tranquilidade de fazer a redação, né? Então ela estava no grau de dificuldade 8, não estava fácil, não. Se você estudou, foi simples de fazer. Foram perguntas diretas, tá? Mas tem grau de dificuldade, sim. O que é o grau 8? O grau 8 eu vou te dizer, considerando só legislação militar. Considerando só legislação militar. Se você tirou 10, está dentro. Se você tirou 9, está dentro. Se você tirou 8, talvez esteja dentro. Se você tirou 7 para baixo, dificilmente estará dentro. Ah, Cláudio, não fala isso. Eu tenho que falar isso, tá? Não sei como foram as outras matérias. O grau dessa estava grau 8, dificuldade boa, tá? Mas mesmo na dificuldade boa, eu sei que muita gente entendeu que essa prova estava muito difícil, outros entenderam que ela estava muito fácil. Quem entendeu que estava muito fácil, ou estudou comigo ou errou tudo, porque não entendeu as perguntas complicadas da prova, tá? Mas é nível 8. Sem dúvida, ela é nível 8. Tá? Já teve prova de nível 7.
6 nunca teve, tá? O 0 é o mais fácil, o 10 é o mais difícil. Já teve prova grau 10, né? Logicamente, teve uma pergunta que eu vou mostrar para vocês, que a banca, ela não errou na pergunta, mas ela interpretou errado o que está escrito na norma, sabia? Isso é um problema que eu enfrento. Vocês sabem que eu dou aula para outros núcleos, né? E eu vejo que mesmo um cara formado com mestrado, ele tem dificuldade de interpretação. E a banca, salvo engano, não conseguiu interpretar um dispositivo do RDAE. Mas não estava errado. Não, não cabe recurso, nenhuma das perguntas coube recurso, vou te ser honesto, e eu não faço quando eu acho que não coube nenhuma delas coube recurso. Porém, essa não cabe recurso porque só tinha uma opção correta ali, as outras eram todas é, assim totalmente erradas na forma de se apresentar, apesar da banca na pergunta, no mandamento ali, no texto introdutório da pergunta, ter se equivocado na interpretação do artigo, tá? Eu vou mostrar para vocês na correção. Então, dificuldade 8. As disciplinas exploradas. Isso é uma coisa que a banca deveria se preocupar em não fazer. Por quê? Ela deve seguir o edital. No edital, nós tínhamos o estatuto como matéria, nós tínhamos a ICA 111.6, boa de ser explorada e necessária para a vida de vocês. Não exploraram nenhuma das duas matérias, disciplinas, né? Estatuto, já na vez passada, não exploraram. E dessa vez não exploraram, né? Eu tenho aí, então, nós temos concursos em que pessoas vão ingressar na Força Armada e vocês já são militares, mas existem pessoas que vão ingressar e são cobradas do estatuto, a prova do quadro de apoio, que é de carreira, a prova do quadro de administrativo do Exército, que é de carreira também, exige estatuto. O conhecimento do estatuto é importante. O edital colocou e não cobrou nenhuma pergunta. É uma pena. E não cobraram nada da ICA 111.6, que também é uma grande pena, porque é algo importante para vocês, tá? Cobraram 4 de RDAE, cobraram 3 de sindicância, 2 de RISAE e uma de RConte. Muito bem. Vamos cair dentro, então, da correção sem lero-lero. Eu numerei a partir de 1001 por conta da minha bateria, que já tem 1000 questões, e essas serão as próximas 10, de 1001 a 1010. Agora, eu recebi de um colega a prova de versão alfa. Então, a sequência das perguntas aqui está na versão alfa, tá? Ao lado da pergunta, eu botei qual é a matéria explorada. Vamos lá. As disposições previstas no RDAE são também aplicáveis aos assemelhados. Vocês sabem disso, que nós debatemos ao longo de nossos encontros, que esse dispositivo é não aplicável hoje em dia. Por quê? Ele tem uma norma própria para os servidores públicos da União, que nessa época aqui não existia, e não cabe mais a aplicação do regulamento disciplinar da aeronáutica para um funcionário civil. Porém, cara, isso daqui, essa pergunta tem na minha banca lá, nas minhas baterias. E eu falava, olha, mas eles vão cobrar, sabe por quê? Porque eles cobram isso do quadro de apoio jurídico, sabe? Então, eles vão cobrar isso de vocês, dizer que existe essa figura de punir com RDAE ou assemelhado, tá? Então, nós exploramos bem essa matéria. Essa daqui, você, quando olhou, você deu uma risada. Você que foi meu aluno, né? Então, tá lá. São também aplicáveis aos assemelhados, definido no artigo 21 do Decreto-Lei 1001, que é o CPM, de 69, nos casos de guerra, emergência, prontidão e manobras. Assim, para os efeitos disciplinares, os assemelhados serão considerados em correspondência com oficiais e praças, considerando a respectiva remuneração. Essa era a ideia, em 1975, de classificar aquele servidor civil dentro de um nível hierárquico assemelhado, tá? Então, você o classificava por assemelhação de remuneração.
Hoje em dia há uma defasagem muito grande, isso nem se aplica. Já falei, não se aplica o RDAE Civil da União, se aplica o Estatuto do Funcionário Público Civil da União, mas continua esse dispositivo e dentro dessa lógica, o RDAE estabelece que a equivalência é feita através da remuneração e para oficiais e praças, ou seja, existem civis, no entendimento do RDAE, que eram assemelhados a cabos, existem civis que eram assemelhados a sargentos, a suboficiais e a oficiais superiores, tá? Enfim. Então, oficiais e praças tomando-se por base o equivalente das respectivas remunerações. Resposta aqui, letra Charlie. C, letra Charlie, tá? Isso está onde? Já no artigo 1º. As disposições do RDAE abrangem os militares da Aeronáutica da Ativa, Reserva Remunerada e Reformado. Parágrafo 1º, que eu digo para vocês que na vida real não existe, mas está aí e é sempre cobrado. As disposições previstas nesse regulamento são também aplicáveis aos assemelhados, definidos no artigo 21 do CPM, de 69, nos casos de guerra, emergência, prontidão e manobra. Parágrafo 2º. Para os efeitos disciplinares, os assemelhados serão considerados em correspondência com oficiais e praças, tendo como referência a remuneração que ele recebe, tá? E, Cláudio, mas por que havia nessa época essa correspondência? Porque você vai ver no artigo 16 que existem punições aplicáveis para oficiais, para suboficiais e sargentos estabilizados, para praças não estabilizadas, para cabos, soldados e taifeiros. Então, existe toda uma relação de correspondência entre esse civil, em razão do seu recebimento, e a punição que ele poderia sofrer. Nessa época, está valendo para a gente, porque está escrito, tá? Muito bem. Então, 1001, resposta correta, letra Charlie. Questão 1002, agora Risaé. Vamos lá. No que concerne às disposições comuns para os componentes das equipes de serviço, e aqui eu te chamo a atenção para uma coisa. Existem dois momentos em que o RISAE estabelece disposições comuns a todos os militares que tiram serviço. É lá no artigo 33, antes de introduzir a especificidade de cada serviço. Então, o 34 é superior de dia, é o primeiro serviço, atribuição de serviço explorado. O 33 fala assim, olha, atribuições comum a todo mundo que está de serviço. E depois, quando acaba todas essas atribuições, olha quantos artigos são. Lá no 180, surge novamente um dispositivo que abrange a todos os militares que estão envolvidos nos serviços, tá? Então, aqui, nesse dispositivo que é estudado aqui, você vai encontrar lá no final das atribuições, 180, salvo engano, e 181, tá? Fala do armamento e do EPI. Então, vai dizer que os integrantes da equipe de guarda usam o armamento institucional e o quantitativo da respectiva munição determinado pelo comandante da OM. Dito isto, é incorreto afirmar. Olha, muita gente caiu aqui nessa prova e já falaram comigo, nesses incorreto e nos exceto. Gente, toda questão que eu corrigia, eu vinha aqui, até brigava com a produção quando eles não me liberavam a caneta. Eu vinha aqui e falava, olha, se aparecer incorreto, exceto, sempre, nunca, você tem que marcar com a caneta para que o cérebro entenda que a resposta que a banca quer é o que está errado e não o que está certo, porque você, de repente, não entendeu, porque o cérebro não lê a negativa, ainda mais na pressão, ele vai falar, vai entender assim, o que está correto? Mas aqui é incorreto. E aí a primeira está correta, você marca, perdeu a questão, apesar de saber a resposta. Um monte de gente já falou comigo, bem uns 3 ou 4 já, tá? Para mim é um monte. Depois de eu ter avisado tanto, vamos lá. Alfa, então a banca quer só o errado. Alfa, os componentes das demais equipes de serviço, que não sejam da guarda, porque a guarda ele falou, podem também utilizar armamento institucional de acordo com o especificado em norma da OM. Tá certo.
B. Em situações de emergência e a critério do oficial de dia, os militares discriminados, oficiais, suboficiais e sargentos, não poderão utilizar de outro tipo de armamento em uso no comando da aeronáutica, mesmo que possua instrução e treinamento adequado. Mentira, essa daqui está errada. Na realidade, eles poderão utilizar. Vejam aqui, aí você já com o olho mais clínico, você já percebe a, a falta de cuidado, né? A falta de zelo na elaboração da pergunta. Os militares discriminados, conforme está escrito aqui, é porque no artigo ele já discriminou oficiais, suboficiais e sargentos. Ele já tinha citado esses caras. Aí ele, no texto que copiaram e colaram, ele fala, olha, aqueles caras já discriminados, ou seja, já relacionados, né? O que custava na hora de uma pergunta? Não, isso aqui não transformou a pergunta em errada, não. Eu só estou te mostrando a falta de carinho em elaborar uma pergunta, né? Por que não bota assim? Em situação de emergência, a critério do oficial de dia, os oficiais, suboficiais e sargentos de serviço não poderão, né? Os militares discriminados, discriminados onde? Onde que alguém discriminou os militares? Aí ele botou entre parênteses, a banca botou entre parênteses, oficiais, suboficiais e sargentos. Ficou feio. Não é errado, assim, não transformou em errado. O erro está aqui, ó, não poderão, não tenho dúvida. Então, aqui a letra B é a única incorreta. Vamos ver as outras se estão certinho. O armamento para uso durante o serviço pelos oficiais, suboficiais e sargentos é pistola, obrigatoriamente pertencente à dotação do Comaé. Uma pergunta clássica minha, inteira minha. Todas essas alternativas aqui, eu já perguntei a vocês. Essa daqui é clássica, quando eu falo que hoje em dia é só pistola. No passado havia outro armamento previsto, que era o revólver. Mas a partir de 2020, com o RISAED, 2018 e 20, né? De 18, aí depois atualizado em 20, a partir de 2018 já era somente pistola. Tá? Isso aqui nós exploramos bastante. Mas o erro aqui foi que eles não podem, em caso de emergência. Vamos voltar aqui para a letra B. Em caso de emergência, o oficial de dia tem esse poder de falar assim: alguém tem instrução com HK, com MT-12, com Sig Sauer, com Gaujo 12. Aí o cara fala, eu tenho instrução, eu sou instrutor de tiro, eu tenho instrução prática aí desse tiro e tal, TM, tiro militar avançado 3. Então tá. Aí o oficial de dia pode permitir, em caso de emergência, que ele utilize a HK, mesmo sendo oficial, suboficial ou sargento, tá? E não pode estar previsto essa permissão, a critério do oficial de dia, considerando que o cara tem instrução. O armamento usado é pistola, tá certo? Isso é o armamento normal de serviço. Em casos especiais pode ser outra, desde que tenha instrução, e é justamente o erro da Bravo, né? E a letra delta diz: os componentes das equipes de serviço devem receber treinamento ou utilizar os EPIs adequados para cada atividade, de acordo com as normas internas que tratam do assunto no âmbito da OM. Tá certo. Protetor auricular, é, é, capas de resistência ao calor, capacetes, óculos de proteção, tudo isso, luvas, tudo isso são EPIs permitidos pelo próprio regulamento de serem usados de acordo com a atividade desenvolvida pelo militar, e isso não contrapõe aos regulamentos. Está aí uma permissão para usar EPI, tá bom? Houve uma época que eu trabalhei, quando eu entrei na FAB, trabalhei, né? Eu entrei na especialista em 1984. Fiz 40 anos de que eu entrei. Foi em 7 de fevereiro de 84. E naquela época usar EPI era proibido porque desfigurava, né? Desconfigurava o uniforme. Olha que loucura. Enfim, passou, tempo passado. Então, aqui na 1002, a resposta errada, né? Mas é o que se pede, é errada. A assertiva errada é a letra bravo, tá? Então, vamos agora ver onde que eu fundamentei o que eu estou falando. 180, os integrantes da equipe de guarda usam armamento institucional e a quantidade da munição determinada pelo comandante da OM,
através de uma NPA. O armamento para uso durante o serviço pelos oficiais, suboficiais e sargentos é pistola, obrigatoriamente pertencente à dotação do comando da aeronáutica, com brasão, né? Brasionado, né? Em situações de emergência, a critério do oficial de dia, os militares discriminados no parágrafo 1º, viu por que o termo aqui? Aqui tudo bem, discriminado no parágrafo acima. Aí o cara só faltou botar lá na resposta discriminado no parágrafo 1º. Só faltou isso, né? Falta de zelo. Mas não estava errado, mas falta de zelo. Então, em situações de emergência, a critério do oficial dia, os militares discriminados no parágrafo 1º, quem são? Oficiais, suboficiais e sargentos, podem utilizar outro armamento de uso no Comaé, desde que tenham instrução e treinamento adequado, devendo o oficial de dia informar ao comandante da OM que tomou essa atitude em caso de emergência. Parágrafo 3º vai dizer que os componentes das demais equipes de serviço podem também utilizar armamento institucional de acordo com a NPA. Obrigado a usar armas são os elementos de guarda, tá? Aquela equipe de segurança e defesa que é composta por várias equipes de guarda. Agora, os demais, e isso é o comum de acontecer, os envolvidos com manutenção, não é obrigado a usar arma, mas se a NPA determinar, vai usar, tá bom? É o que acontece na vida real. Todo mundo usa a arma que está de serviço, não é obrigado. Ah, por exemplo, enfermeiro, equipe de enfermagem, não usa arma, né? Muito bem. O 181, como eu falei, vai dizer que os componentes da equipe de serviço devem receber treinamento e utilizar a EPI adequado para cada atividade, de acordo com as normas internas que tratam do assunto no âmbito da OM. Então, desde luva para evitar corte na cozinha, sapato antiderrapante na cozinha, tá? Vários, roupão e tal, até capacete, balaclava, roupa de casaco de aproximação, enfim, óculos. Então, na 1002, a única errada, que era o que se queria, é a letra bravo. 1003, mais uma de RDAE. Aqui foi uma de decoreba, porque até a sequência aqui era importante você saber. Apesar de somente uma preencher corretamente com as duas palavras, mas tinha outra ali que tinha muita gente embarcou na opção aqui nessa prova da letra A. Lembrava de segurança, mas entendeu que seria aplicável ali. Muito bem. Vamos compartilhar o nosso. Houve uma queda aqui, foi isso? Não. Deixa eu entender o que está vendo aqui. Vamos seguir. Vamos compartilhar. Perfeito. Vamos lá. Então, na 1003, era preenchimento com as palavras corretas para atender a frase apresentada. Então, dizia assim: preencha a lacuna abaixo, as lacunas, né? Quando na organização não houver local adequado, não houver oficial de serviço, ou quando convir a, já vou falar, tá? Disciplina, a administração ou a segurança, a punição imposta para um militar poderá ser cumprida em outra OM da Aeronáutica ou mesmo de outra Força Armada, tá bom? A gente mesmo, numa das unidades que eu trabalhei, eu recebia todos os punidos do grande comando que estava acima da gente. O grande comando não queria ter ninguém punido ali, mandava para a gente. Aí, com o entendimento de que atrapalharia a administração daquele grande comando. Tá? Então, aqui o preenchimento está lá no artigo 22. Aqui são aqueles conhecimentos que você deve reter ipsilitris o que está escrito. Tá? Quando, artigo 22 do RDAE, quando na organização não houver local adequado, não houver oficial de serviço ou quando convir a disciplina, a administração ou a segurança, a punição imposta poderá ser cumprida em outra organização da aeronáutica ou mesmo de outra força armada. Lembrem, eu tenho que manter um cara cumprido punição, por exemplo, numa unidade em que o comandante lhe tem precedência hierárquica. Digamos lá em Porto Velho, em que o comandante daquela base
sei lá, um coronel, vai ser punido. Existe alguém da aeronáutica naquela localidade, Porto Velho, superior àquele coronel? Não. Ué, mas então como é que ele vai cumprir a punição que foi imposta pelo comandante lá do Comar da região? Ah, ele vai cumprir num quartel do Exército ali próximo, que tenha como comando um coronel que lhe tenha precedência ou mesmo um general de brigada, tá? Então, pode ser até mesmo em outra força armada. Então, as palavras que preenchem corretamente os espaços. A primeira é disciplina e a segunda é segurança. Resposta correta, disciplina e segurança, letra Charlie. Aí vamos fazer mais uma agora é de sindicância, né? Então ele também mesclou, mas ele não deixou aquilo que eu sempre falo para vocês. Ele não deixou de cantar qual era a regulamentação, tá? Ele não deixou. Eu tive um aluno que mandou para mim, Cláudio, isso daqui é PATD ou sindicância? Eu falei, pô, tu leu a pergunta, cara? Tá escrito aí, ó, ICA 111.2. Como é que você vai ter dúvida, ICA 111.2, que é sindicância ou não? Tá? Então, aqui é de acordo com a ICA. Espera aí que aqui eu... De acordo com a ICA, eu estava escrito aqui, eu fui digitando e digitei, ele salvou errado, né? Botou de acordo com a FICA. É de acordo com a ICA 111.2, que trata de sindicância no âmbito do Comando de Aeronáutica. Em relação aos direitos do sindicado, analise as afirmativas abaixo. Então, vamos tratar dos direitos dele. Vamos ver. Tem direito de acompanhar os depoimentos, caso queira, com ou sem a presença de advogado, legalmente constituído, lógico, podendo, ao final da inquirição, fazer por intermédio do sindicante as perguntas de interesse da defesa. Tá certo? Sempre por intermédio do sindicante. 2. Poderá apresentar a defesa prévio em até 3 dias úteis, contado da data da publicação da portaria? Não, contado da notificação que ele recebe. Que instaurou a sindicância, então já está errado. Então a 2 já está errado. Tá? Só de falar que é contados a partir da data de publicação já transformou em errado essa assertiva número 2. A primeira certa, a segunda errada. Terceira, poderá solicitar reinquirições? Pode, sim, desde que tenha fundamento. Vamos ver. Mediante requerimento fundamentado, nos casos em que é necessário esclarecimento ou complementação do depoimento. Certinho, pode sim. Pode pedir reinquirição. Estudamos muito, fizemos. Essa questão aqui é outra, que está todinha na minha bateria, né? Todas elas estão, mas tem umas que estão exatamente iguais. 4. Poderá apresentar defesa prévia em até 3 dias úteis, contado da data do recebimento da notificação. Essa daqui é exatamente o conteúdo da 2, só que de forma correta. Oportunidade que pode arrolar até 3 testemunhas, está certo, com a indicação de nome completo, endereço eletrônico, telefone para contato, juntar documentos, indicar outras provas, está certinho. Então, está certa a primeira, a terceira e a quarta. Letra Charlie é a resposta da 1004. 1004 na minha bateria, vocês já entenderam, né? Você, na tua prova, vai olhar qual é que apresenta esse texto. E onde é que está isso, Cláudio? Vamos lá. No item 7, que trata do sindicado, vai dizer no 7.1 que ele tem direito de acompanhar a sindicância, requerer o que entender necessário para o pleno exercício do seu direito à defesa, dentre os quais aí nomina 8 itens, vai da letra A à letra H. Botei aqui o que me interessava. Você querendo fazer uma revisão, dá uma lida no 7.1 todo. Eu só botei o que interessa à prova na nossa correção. Letra alfa, apresentar defesa prévia em até 3 dias úteis, contado da data do recebimento da notificação. E aí, nesse momento, ele vai rolar até 3 testemunhas, vai indicar o nome completo, endereço eletrônico e telefone para contato. Pode juntar documentos e indicar outra prova que ele pretenda produzir ao longo do processo. B, a linha alfa foi anterior, agora a bravo. Acompanhar os depoimentos, caso queira, com ou sem presença do advogado legalmente constituído, podendo, ao final da inquirição, fazer, por intermédio do sindicante,
perguntas que têm interesse na defesa dele. Charlie, solicitar reinquirições mediante requerimento fundamentado nos casos em que seja necessário um esclarecimento ou complementação do depoimento que ocorreu. Então, certa a primeira, errada a segunda, certa a terceira, certa a quarta. Estão corretas apenas 1, 3 e 4. Letra Charlie é a resposta da 1004. Agora sim é mais uma de Risaé, que é a questão de 1005. Sobre o serviço externo, olha aí, outra que a gente fez completa na nossa bateria. Cláudio, está fácil. Está fácil para você que estudou comigo. Para quem não estudou comigo, não está fácil, não. Acredita em mim. Nível de dificuldade 8 é o que eu classifico essa prova, tá? Mas estava muito fácil. Dois caminhos. Ou não entendeu nada da prova, ou estudou comigo e se dedicou no caminho que eu tracei para vocês. Vamos lá. Falso ou verdadeiro no que se refere a serviço externo, né? Previsto no RISAE. Lembrando que o RISAE é de 2020, hein? É o em vigor. O serviço externo será considerado eventual quando realizado rotineiramente? Não. Quando ele é realizado rotineiramente, ele será regular. Eventual é quando ele é específico de uma ordem de missão ou de serviço. O serviço externo é todo aquele prestado fora da OM, do âmbito da OM, determinado pelo comandante da OM. Certinho. Terceiro, o serviço externo é considerado regular quando, atendendo ordem de missão ou de serviço específica? Não. É regular quando ele é de rotina. Fizemos muito isso, hein? Lembra? Serviço externo, formatura e revista. Estudamos essas classificações. Quarta, os serviços externos podem ser guarda em instalações pertencentes ou não à aeronáutica. Perfeito. Dou até aquele exemplo na minha aula e nas minhas correções do cara que está tirando serviço de guarda no monumento aos heróis da guerra, da Segunda Guerra, né? Monumento aos pracinhas. É algo administrado pelo Exército, mas você está lá tirando serviço. Então, pode ser de guarda em instalação pertencente ou não à aeronáutica. Problema nenhum, tá? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Resposta correta da 1005, letra bravo. E onde está isso, Cláudio? Está aqui, ó. 182, serviço externo é todo aquele prestado fora do âmbito da OM, determinado pelo comandante da OM e será considerado 1, regular, quando de rotina. 2, eventual, quando é específico de uma ordem de missão ou de serviço. E o 183 vai dizer que os serviços externos podem ser patrulha, ronda ou escolta, parada ou desfile, guarda ou escolta fúnebre, tudo que está acontecendo fora da UEM, tá? Se for uma parada ou um desfile dentro do quartel, não é serviço externo, entendeu? Representação, guarda em instalações, instalações aqui, edificações, pertencente ou não à aeronáutica, viagem a serviço, serviço de justiça e estafeta. Se ligou num detalhe que a banca usou o artigo 180, as duas questões de Risaé, não foram duas? Foi artigo 180, 181, 182 e 183. Engraçado, né? Sequência de 4 artigos, né? Muito bem, vamos seguir agora para corrigir a nossa questão de número 1006. Muito bem. Sigamos, então. Conferindo a 1005, falso, verdadeiro, letra brava é a resposta. E aí, antes da 1006, eu sempre boto aqui, senão eu mesmo esqueço, eu quero te lembrar do pré-lançamento, que já aconteceu, o pré-lançamento dos módulos para esse ano letivo, voltados à prova do oficial especialista de aeronáutica para 2025, né? Então, eu fiz o pré-lançamento, foram 5 ofertas que eu dei para os primeiros 5 que me ligassem, e eles tiveram um preço específico e, com aquele preço específico, compraram um módulo e receberam o outro, que são esses 2 módulos, que é o meu carro-chefe para o concurso EAOF. Existem outros cursos dentro da minha plataforma, mas não são para o EAOF, né?
Para o EAOF, eu tenho o módulo regular de legislação, que são todas as 6 matérias do nosso edital, estudados artigo a artigo, ponto a ponto, de uma forma bem cadenciada, para aqueles que nunca tiveram contato, e o módulo de simulado de 1.000 questões, que agora serão 1.010, né? Mas vejam, cada um desses módulos tem um preço autônomo, independente, e eu também montei uns módulos em que a legislação está individualizada, né? Eu tenho lá a legislação somente sindicância, somente PATD, somente RConte, para quem quiser e tal. Enfim, mas aquele que nunca teve contato, eu recomendo fazer o módulo completo. Logicamente que comprando ele completo sai mais em conta do que comprar separadamente cada um deles, né? E no pré-lançamento que eu fiz recentemente, eu disse para os 5 que me ligarem, eu vou dar um preço especial, especialíssimo, especial demais até, e comprando um vai levar os 2 módulos. Já então, aí já tiveram 5, né? Na realidade 6, porque um me contatou e naquele momento, mas já tinham vendido, já havia vendido as 5, mas aí para ele eu fiz 6. Só que agora, isso foi o pré-lançamento. Agora eu vou lançar os módulos depois da prova. Quinta-feira, se eu não me engano, dia 21 de março, eu vou lançar. Já estou precificando com preço em conta, com ofertas, inclusive, para quem já é meu aluno e não foi tão bem nessa prova. Então, eu vou fazer, sim, ofertas especiais. Não utilizarei mais a equipe que eu tinha para precificar. Quem está precificando agora sou eu, dentro da nossa realidade, e eu vou individualmente matricular cada um dos interessados nos nossos módulos, tá? Então, você vai ter que entrar em contato comigo pelo WhatsApp e eu vou acertar individualmente com cada um, lógico que dentro do preço que vai estar lá declarado. Dia 21 eu vou mandar a proposta para todos vocês que têm o meu contato. Quem ainda não tem, está assistindo esse vídeo, manda o WhatsApp, eu vou deixar o meu WhatsApp aí. Cláudio, eu tenho interesse, manda a proposta para eu analisar. Vou mandar a proposta, precificado, tudo direitinho, como eu gosto de fazer, bem organizado e bem pontuado, né? Cada forma e pacotes, e precificado dentro da nossa realidade atual, tá bom? Será dia 21 de março. E aí eu aproveito para manter ainda, só que não naquele preço que eu fiz no pré-lançamento. Agora, um preço que será o praticado, mas para os 5 primeiros que me ligarem, vai também receber. Comprando um módulo, receberá o outro, tá? Então, você vai ter direito, comprando um, com o preço agora não mais de pré-lançamento, com o preço atual, que é um preço é, é um preço que atende à nossa realidade, pode ter certeza disso, tá? Foi precificado por mim, eu já não estou preso mais à contabilidade da plataforma, apesar das minhas aulas estarem na plataforma, a administração e contabilidade agora é comigo, então eu precifiquei dentro de uma realidade melhor, tá? Na realidade, esse ano eu deixei de ser funcionário da plataforma e passei a ser o dono da dos meus módulos, tá? Enfim, independente disso, não cabe aqui ficar falando sobre isso, mas os preços desse ano estão dentro da nossa possibilidade mais real de pagamento, tá bom? Ah, Cláudio, eu não tenho cartão e tal. Você conversa comigo que eu tenho tudo isso já planejado e vai ser divulgado para vocês, tá bom? Então, quem quiser ainda aproveitar, agora é o lançamento, né? Antes foi o pré-lançamento, agora é o lançamento. O preço vai estar o preço normal. No pré-lançamento eu fiz uma boa oferta, mas ainda mantenho para os 5 que me entrarem em contato pelo WhatsApp que está embaixo. Eu vou manter, comprou um, levou outro, tá? Para mais 5. Então serão 11 caras que terão essa oferta, né? 6 no pré-lançamento e 5 no lançamento, tá bom? Mas dia 21 eu vou divulgar por WhatsApp. Se você acha que eu não tenho o seu WhatsApp, manda para mim um contato, fala, Cláudio, eu tenho interesse, manda para mim. Dia 21 eu vou mandar para todos vocês. Vamos agora para 1006.
Olha aí, artigo 13 do RDAE. Circunstâncias justificativas, atenuantes e agravantes. Quantas vezes o Cláudio falou sobre isso, quantas questões sobre isso nós falamos, e na última live, antes da prova, eu falei: olha, é certo cair circunstâncias, é certo cair, vai cair, e caiu, né? Considerando a natureza das transgressões disciplinares, descrita no RDAE, são circunstâncias atenuantes, exceto, olha aí, Cláudio, eu errei, eu sabia, mas eu não me toquei no exceto. Por que não fez o que eu peço toda vez para vocês? Marca com a sua caneta, marca a palavra exceto, sempre, nunca, errado, incorreto, tá? Então ele quer que você marque qual não é atenuante. Vamos ver. Falta de prática do serviço é atenuante. Obediência à ordem superior é justificativa. Artigo 13, item 1. Atenuante é artigo 13, item 2. Obediência à ordem superior é justificativa, não é atenuante. Era essa a resposta. Charlie, ocorrência de transgressão para evitar mal maior é atenuante. Ter sido a transgressão cometida por influência de fatores adversos é atenuante. Então, a única que não é atenuante é a letra bravo. Resposta da número 1006, bravo. Cláudio, onde está isso? Artigo 13. O artigo 13 vai dizer que vão influenciar na análise da punição proposta as circunstâncias justificativas, são seis. Lembrando que, havendo circunstâncias justificativa, olha o artigo 14 falando aqui, não haverá punição. Se houver justificativa, não haverá punição, tá? Atenuante, haverá. Será o mais branda, porém haverá punição. Mas com justificativa não haverá. Interessante isso, né? Então, circunstâncias justificativas são seis, com elas não haverá punição. Atenuantes são seis, com essas haverá punição, mas tenderá ao mínimo. E agravantes são nove. Para arrebentar o cara sempre tem mais, né? Aqui são os itens 1, 2 e 3 do artigo 13. E eu aproveitei e botei o artigo 14 aí para você saber que, apresentando-se confirmadamente uma justificativa, não haverá punição. Aí eu vou somente naquelas da pergunta. Você, na revisão, leia todas. É um momento para você aproveitar para estudar, né? Justificativas, como eu falei, são seis, é o item 1 do artigo 13. A de letra F, obediência à ordem superior. Essa era a justificativa, era a única que não era atenuante. Atenuante é do item 2 do artigo 13, são seis também. Colocaram na prova, letra Charlie, falta de prática do serviço, letra Delta, ter sido a transgressão cometida por influência de fator adverso, e letra E, ocorrência de transgressão para evitar o mal maior. Assim, na 1006, a única resposta, a única alternativa que não era atenuante é a letra bravo, resposta à letra bravo. 1007. Essa é aquela que eu citei no início da nossa correção, com um erro de interpretação. A banca interpretou a expressão ato irregular como termo genérico. Vejam que interessante. Eu vou passar da pergunta e vou direto ao artigo. Vejam o que diz o artigo 5º, que a gente tanto estudou. Você acertaria. Você que estudou comigo acertou, eu tenho certeza disso, tá? Mas vejam o que é uma falta de interpretação de texto fez na análise da banca. Ó, artigo 5º. O militar que encontrar subordinado hierárquico na prática de um ato irregular deve adverti-lo. Ponto e vírgula. Outro período. Se for uma transgressão, leva o fato ao conhecimento da autoridade competente. E aí pode ser por escrito, tem que ser por escrito agora, né? E se for crime, deve prendê-lo e encaminhá-lo à autoridade competente. Então, vejam, são três condutas citadas no artigo 5º. Três condutas que você tem resposta para cada uma delas. Resposta que eu falo do superior que presencia. O superior presenciou um ato irregular do subordinado,
Ato irregular é aquilo que eu sempre falo, é o caminho de praticar uma transgressão. Por exemplo, você está vendo o militar indo à saída da unidade por um local não previsto. Ele está indo. Você chama ele e fala assim: ô, soldado, por favor, você está indo, você não está querendo ir embora pelo banco, não, né? Você não está querendo sair da unidade pelo banco fora do horário previsto, não, tá? Ah, não, nem pense em fazer isso. Pode voltar. Veja, ele praticou uma transgressão? Não. Mas ele estava no caminho de praticar. Você, então, interrompeu uma possível futura prática. Ou seja, você trabalhou no ato irregular. Então, ato irregular é uma conduta que ainda não foi uma conduta como transgressão, muito menos um crime, mas é o caminho de fazer besteira. Você adverte. É aquela admoestação prevista, tá? Só que a banca entendeu assim. Olha o que a banca entendeu. Na prática de ato irregular, como se ato irregular tivesse ali abrangendo transgressão e crime. Entendeu? Ela usou um termo genérico como ato irregular. Ela não entendeu que são três condutas analisadas no artigo 5º. Mas, independente disso, e por isso eu não vou fazer recurso nessa questão, não havia outra resposta correta que não fosse aquela que trata do crime, tá? Mas entenderam a confusão da banca? Pois é, vamos lá. Conforme preconizado no RDAE, considere a situação abaixo. Fulano, tenente da Força Aérea Brasileira, ao entrar na OM, presenciou um soldado de primeira classe cometendo ato irregular. Então, nesse momento, a banca entendeu o ato irregular como um termo genérico, que abrange transgressão ou crime. Entendeu? Na realidade, ato irregular é uma das condutas previstas no artigo 5º. Ato irregular, transgressão ou crime. Mas ela não entendeu assim. Mas tudo bem. Vejam, essa falta de uma boa interpretação de texto pela banca não criou tantos problemas para a gente. Criou um certo problema inicialmente na leitura, mas depois você entende, e eu sempre falo isso com vocês nas nossas correções. Entenda, mesmo que seja a burrice da banca. Tá? Não quero dizer que ninguém é burro, estou só usando essa expressão, uma hipérbole, né? Vamos lá. Segundo o RDAE, o militar que encontrar subordinado hierárquico na prática de ato irregular, então aqui mais uma vez, como se ato irregular abrangesse transgressão e crime. Deve, aí vamos ver, instaurar a abertura de sindicância? Não, nós estamos no RDAE, já é dar chance ao azar querer fazer, forçar a barra abertura de sindicância, e nem cabe àquele tenente abrir sindicância, cabe ao comandante. Então está tudo errado. Abrir representação junto à autoridade competente. Vejam, a representação nos nossos estudos ela só vai aparecer como forma de recurso no estatuto. Nem no RDA ela aparece, tá? Então, essa representação aqui, representar, aparece, a Cláudia aparece no RDAE representar contra a autoridade. Aparece, mas é contra alguém superior, e não eu estou falando aqui de um inferior. Essa representação aqui não existe para a gente nessa forma. Representação é um dos recursos previstos no RDAE, está lá no Estatuto e no artigo 60 e pouco do RDAE, mas é quando um superior pratica uma conduta irregular, ilegal ou injusta, tá? E não um inferior. C, em caso de crime, prendê-lo e encaminhá-lo à autoridade competente. Olha, essa é a única que eu vejo como possível resposta, porque atende o artigo 5º. Por isso eu falo, apesar da pergunta estar mal elaborada por um erro de interpretação da banca do artigo 5º, dentre as respostas só tem uma correta. Repreender a seu critério o militar subordinado verbalmente ou por escrito. Não. Repreensão é uma punição que não caberia aqui. A repreensão, né? Repreender caberia à autoridade com competência para tal, que não seria o tenente. Aqui seria admoestar e não a seu critério, seria advertir, admoestar aquele militar, e seria verbalmente, por escrito como?
sabe? Então, aqui, repreender verbalmente por escrito é a punição lá do artigo 15, tá? Então, vejam, é, dentre as quatro opções de resposta, esquece a pergunta, o erro de interpretação, mas dentre as quatro, só existe uma que está correta nos termos do RDAE. Em caso de crime, prendê-lo e encaminhar a autoridade competente. Vai ser essa aqui a resposta, tá? Apesar de eu entender que a banca teve uma péssima interpretação de texto, mas isso eles podem ter aula lá com os professores de interpretação, tá? A gente cabe tirar o 10. E o 10 está aqui no artigo 5º, crime, prendê-lo e encaminhá-lo à autoridade competente. 1007, resposta correta, letra Charlie, tá? Eu não vou recorrer. Cláudio, eu vou recorrer. Recorra. Se você entender que vale a pena, recorra de todas as questões. Mas nesse caso aqui, eu não vou recorrer porque, no meu entendimento, só havia essa resposta como correta, tá bom? 1008, a única de R. Conte, decoreba também. E aqui é aquela história do pode e deve, né? Nos refeitórios, os oficiais aguardam para se sentar à mesa a chegada do comandante. Como é que funciona? Já expliquei isso várias vezes. Você tem lá no QTS da tua OM o horário de almoço, meio-dia. Se você chegar antes no rancho dos oficiais, você fica na antessala esperando o comandante. Mas deu meio-dia, você pode iniciar a refeição. Então, vejam, há o comandante ou a mais alta autoridade presente. Você deu o horário, ele não chegou, você pode iniciar sim, porque você tem horário, tá bom? Agora, aquele oficial que se atrasar para chegar à refeição, que chegar depois de meio-dia, ele vai ter que se apresentar à maior autoridade presente e pedir permissão para sentar-se. Ele deve apresentar-se, tá? Então, pode ser iniciada e deve apresentar-se, tá bom? Então, a única correta aqui é a letra alfa. E isso está onde, Cláudio? Ipsiliteris no artigo 12, incisos 1, 2 e 4. Cláudio, eu quero ver todo o artigo. Vai lá no RConte e veja todo o artigo. Lembrando que o RConte é de 2022, hein? 1º de abril de 22. Artigo 12. Nos refeitórios, os oficiais observam, em princípio, as seguintes prescrições. 1. Aguardam para se sentar à mesa a chegada do comandante da OM ou da mais alta autoridade prevista para a refeição daquele dia. Mas até o horário previsto no QTS, entendeu? Você espera lá, no rancho dos oficiais sempre tem uma antessala, você fica ali esperando. Deu meio-dia, ele não chegou, o responsável do refeitório vai abrir e você vai se servir. Caso as autoridades mencionadas não possam comparecer à hora marcada, problema dela. Eu tenho que almoçar que depois eu vou trabalhar. Para o início, a hora marcada para o início da refeição, essa pode ser iniciada sem a presença dela. Quando ele chega, a refeição não vai ser interrompida e somente aqueles que estão ali na Santa Ceia levantam-se para recebê-lo. Isso é o inciso 2. Agora eu vou lá para o inciso 4. O oficial que se atrasar para a refeição deve apresentar-se à maior autoridade presente e pedir permissão para sentar-se. Eu sempre brinco aqui, né? Nas questões que eu uso esse detalhe, eu sempre brinco. Se o cara falar não autorizo, você pode comer em pé, porque a autorização é para sentar. Comer, não. Comer você não precisa pedir autorização, mas é para sentar. Se ele falar assim, não autorizo, não gosto de você e não vou te autorizar, você faz o seu pratinho, come em pé, come de cócoras, né? Come deitadinho, mas sentar não pode. Então, pode ser iniciada e deve apresentar-se. 1008, resposta correta, letra alfa. 1009, mais uma de sindicância, né? Prazo. Fizemos isso tanto, né, gente? Vamos lá. Na contagem de prazo, dizer o que está certo ou errado. Inclui-se o dia do começo e exclui-se o dia do vencimento? Não, é o contrário. Exclui-se o dia do começo, ele é o dia zero, e inclui-se o do vencimento, ele conta. O prazo da conclusão da sindicância pode ser prorrogado por até 15 dias? Não, 20 dias úteis, né? Errada a segunda. Em casos excepcionais, o prazo para a conclusão do trabalho poderá sofrer prorrogações sucessivas, sim, de até 20 dias úteis, sim,
desde que amparado em motivo de força maior, situações de complexidade ou de extrema dificuldade. Aqui, olha que interessante. Um dia antes da prova de vocês, um colega, um aluno, mandou uma pergunta para mim exatamente sobre quantas vezes poderiam ser prorrogadas. Eu respondi exatamente isso daqui para ele. Além disso daqui estar na nossa bateria, a pergunta dele um dia antes da prova, eu tenho certeza que quando ele viu essa questão, ele lembrou. Tá? Não vou falar nome, lógico, mas ele lembrou disso daqui, porque eu falei para ele, olha, ele pode prorrogar por vários 20 dias úteis, desde que esteja amparado por motivo de força maior, complexidade ou extrema dificuldade. Mas, inclusive, eu falei assim: agora a nossa sindicância segue o mesmo caminho da do Exército, que pode prorrogar sem limite, desde que tenha fundamento na complexidade, motivo de força maior, etc. Tá? Falei com ele, está certinho o número 3. Número 4. Após o término da instrução processual, o sindicante deverá notificar o sindicado, quando houver, para a vista dos autos e apresentação da alegação final no prazo mínimo, olha aqui, pegadinha, de 3 dias úteis do recebimento da notificação. Não é o prazo mínimo de 3 dias úteis, é o prazo máximo de 3 dias úteis. O termo é até assim, até 3 dias úteis. Se é até 3 dias úteis, é prazo máximo, né? E não mínimo. Então, certa só o número 3. Letra Bravo é a resposta da 1009. Isso está onde? Vamos lá, no item 4, fala de prazos. 4.1. Na contagem dos prazos desta ICA, ICA 111.2 de 2023, exclui-se o dia do começo e inclui-se do vencimento. Isso está no 4.1. Subitem 4.4. O prazo para a conclusão da sindicância pode ser prorrogado por até 20 dias úteis, e não 15 dias, tá? No 4.5, em casos excepcionais, essa daqui era a única certa, né? O prazo para a conclusão dos trabalhos pode sofrer prorrogações sucessivas de até 20 dias úteis cada uma, hein? Desde que amparado por motivo de força maior, complexidade ou extrema dificuldade. E agora, lá na frente, no item 10 do rito procedimental, no 10.1, que fala que o sindicante tal logo tenha conhecimento de sua designação e da posse dos dados e dos documentos necessários a elaborar a sindicância, o sindicante deve dar andamento aos trabalhos obedecendo os seguintes procedimentos. São 27. Vai acabar na alfa-alfa. Então, ele roda todo o alfabeto e chega lá, começa uma nova rodada do alfabeto e para na primeira, que é a alfa-alfa, tá? São 27. Mas na linha uniforme, ele diz: notificar o sindicado após o último ato da instrução processual, estava certinho, cientificando de que, caso queira, pode apresentar as alegações finais escritas no prazo de até 3 dias úteis. Até prazo máximo, e não mínimo, tá? Então, errada a primeira, errada a segunda, certa a terceira, errada a quarta. Letra Bravo é a resposta da questão 1009. E, por fim, mais uma de sindicância, mais uma que está por completo na minha bateria, uma pergunta exatamente assim. Várias vezes, né? Eu trabalho questões várias vezes de forma diferente. Uma delas está exatamente assim. Quando é que não haverá necessidade de instaurar sindicância? Eu falo para vocês, vejam. Aí eu sempre tenho um aluno que fala assim: ah, mas o meu comandante determinou que fosse aberto. É porque ele não tem ideia do custo homem-hora, né? Porque se já tem, se há sindicância, é para eu verificar a ocorrência, verificar a materialidade da ocorrência, a autoria da ocorrência, o dano gerado, e se houve até tipicidade, se foi crime ou não, etc. Veja, se eu tenho isso tudo apresentado com o simples conhecimento da ocorrência, para que eu vou abrir uma sindicância se tudo que eu iria investigar na sindicância já está resolvido? Eu vou direto para o processo, porque lembrem, a sindicância, no âmbito da aeronáutica, existem vários tipos de sindicância. No âmbito da aeronáutica, ela é um processo preparatório. Ela não condena ninguém a nada. Ela vai dizer qual é o próximo processo a ser feito
esse sim condenará a pessoa. Ou um IPM, ou um PATD, ou um PARE, que é o de ressarcimento, entendeu? Um termo circunstanciado administrativo, uma tomada de contas especial, depende. Ela vai dizer o que deve ser feito. Agora, se eu já sei tudo, inclusive qual é o procedimento a ser utilizado em razão daquele fato, para que eu vou fazer a sindicância? Para que eu vou gastar homem, tempo, hora? Tá bom? Então, aqui está a pergunta que trata disso. De acordo com a ICA 111.2 de 2023, instrução que dispõe sobre sindicância no âmbito do Comando Aeronáutica, não haverá necessidade de instaurar sindicância quando for possível identificar de imediato os seguintes elementos: materialidade, ou seja, o fato em si, o fato material da ocorrência, autoria, quem fez, tipicidade e quantificação do dano. Tipicidade é dar a ela o enquadramento previsto na norma penal, tá? Então, se eu consigo verificar isso, eu não preciso fazer uma sindicância, eu já vou cair logo no IPM, na PATD, na PARE, que é o processo administrativo de ressarcimento ao erário, na tomada de conta especial, no termo circunstanciado administrativo, tá? Então, aqui é a letra Charlie da resposta da 1010. Onde está isso, Cláudio? Num único subitem. E subitem 2.2. Caso possam ser identificados de imediato a autoria, a materialidade do fato, a quantificação do dano e ainda a tipificação, dizer se foi crime ou não, tipificar é enquadrar a conduta no que está previsto no Código Penal, tá? Isso é tipificar. Então, dizer se foi crime ou não, se eu já posso, com simples conhecimento da ocorrência, determinar isso tudo, eu não preciso fazer sindicância, que a sindicância vai ser para verificar isso. Se eu já sei, vou chover no molhado. Não haverá necessidade, então, de instaurar a sindicância. Pode-se passar para a próxima etapa, o procedimento mais adequado para condenar aquela prática, seja um processo administrativo disciplinar, um IPM, PATD, um PARE pessoal que tem a ver com pagamento, uma tomada de contas especiais, entre outros, tá? Então, a resposta da 1010 está baseada aqui no subitem 2.2 e letra Charlie, né? 1010, então, é letra Charlie. Assim, finalizamos a correção da nossa prova de 2024. Retorno eu ao meu primeiro momento nessa aula, nessa exposição, que foi falar da resiliência. Você tem dois caminhos: passar ou desistir de fazer. Você escolhe, né? Você é livre para escolher. Eu te dou uma dica: passar nessa prova é muito bom. Te garante um futuro financeiro. Ninguém aqui quer ser Top Gun. Ninguém aqui vai passar nessa prova e pilotar o caça, né? Aquele caça mais novo aí que me fugiu o nome. Ninguém vai ser um, um piloto de caça, um piloto. Mesmo porque tem gente como eu que não tem o mínimo interesse de pilotar nada, nem consigo. Decolou, eu já passo mal, tá bom? Mas, enfim, te garante uma aposentadoria, uma reserva boa, te garante a possibilidade de ajudar outras pessoas, não é? Fazer mudança naquilo que você acredita que possa ser mudado, isso é legal também, tá? Isso é uma interferência muito positiva, além do valor financeiro, essas questões, tá? E tem várias coisas que eu falo para vocês nas minhas aulas lá, que são extremamente positivas de passar, mas é uma escolha. De repente você não quer, cansou, então tudo bem. Eu entendo e respeito quem vai desistir, mas é um caminho. O melhor, no meu entendimento, é persistir. Por quê? Você tem que ter resiliência. Não passei, tomei pancada. Por que eu não passei? Onde foi que eu errei no meu caminho? Com certeza houve uma falha. Onde eu falhei? Onde eu devo me dedicar mais para passar? Faça esse ajuste, caia dentro, pode contar comigo, tá? E dia 21 eu vou lançar os meus módulos, aí vai ser lançamento mesmo. Fiquem na escuta, quem tiver interesse. Eu acho muito legal. Estou com vários depoimentos agora, depois da prova, e eu acabo perdendo, não divulgo.
e tal, mas vou tentar divulgar os depoimentos, que eu acho que é muito legal, é um incentivo, tá? Isso dito, como sempre, um beijão, um abração, um apertão de mão do Cláudio e até a nossa próxima oportunidade. E vai ser muito bom estar com vocês, tá? Um abraço.